Oi pessoal, agora eu vou falar sobre base de um espaço vetorial. Bom, esse assunto não é exatamente um assunto de geometria descritiva, mas é um assunto muito importante em matemática e vai ser útil para entender como fazer uma projeção perspectiva cilíndrica. Vocês vão entender com maiores detalhes com esse assunto quando vocês estudarem álgebra vetorial. Vão aprender de maneira matemática mais rigorosa. Aqui nós vamos apresentar tudo de uma forma mais intuitiva, sem preocupar muito com o rigor matemático. Bom, vamos começar pensando em 3 pontos não colineares, 3 pontos que não estão numa linha reta, quaisquer no plano. Por exemplo, vou marcar aqui o meu ponto O e um ponto X, por exemplo, vamos marcar aqui. E vamos marcar um ponto Y, por exemplo, aqui. A partir desses 3 pontos não colineares, nós podemos definir os vetores OX e o vetor OY. O vetor OX, podemos pensar que é uma operação que vai levar o O até o X. Quer dizer, o vetor OX, eu vou desenhar ele aqui, ele vai levar o O até o X. O vetor OX tem uma direção em sentido, né, que está mostrado aqui pela setinha, e tem um tamanho, né, que é o tamanho aqui a distância entre O e X. E temos aqui o vetor OY, que leva O até Y. Dado esses 2 vetores, qualquer ponto do plano pode ser descrito como qualquer ponto P no plano é o ponto origem, mas o vetor OP, que pode ser descrito em forma só desses 2 vetores OX e OY. Por exemplo, aqui, nós vamos marcar aqui, por exemplo, um ponto P aqui. Qualquer ponto P é o que? É o ponto O mais o vetor OP, que está aqui. Mas esse vetor OP, ele pode ser descrito só em função de x e y. Para ver isso, basta, por exemplo, de P traçar uma paralela ao eixo OY, por exemplo, essa paralela aqui. Bom, traçada essa paralela, que está aqui tracejada, no momento que essa paralela cruza o eixo AX, que vai ficar nesse ponto aqui, desse ponto, então, obtido esse ponto, eu já sei um caminho que vai andar só em OX e OY, quer dizer, eu parto do O, ando em OX até esse ponto, no caso exatamente o ponto X, e depois ando numa direção do OY, quer dizer, no caso aqui paralelo ao Y, e ando esse tanto aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, vamos supor que isso aqui sejam 2 vezes esse tamanho. Aqui está o meu vetor 2OY. Ok? Aliás, o vetor, em geral, ele é representado com uma setinha aqui em cima. O que não foi feito aqui nessa apresentação, mas todos esses vetores, correto seria botar essa setinha aqui em cima. Tá? Então, nós vemos aqui que esse ponto P, ele pode ser descrito aqui nesse caso particular como o O mais, no caso, 1 vezes o OX, vou botar aqui, mais o OX, mais 2 vezes o OY. Tá? É isso que quer dizer que qualquer ponto do plano eu posso fazer essa técnica, traço uma paralela ao eixo OY passando por P, onde essa paralela intercepta o eixo aqui do OX, eu marco esse ponto e ando o OX até esse ponto e depois subo numa paralela ao Y e eu vou obter uma decomposição dessa forma. Esses 2 vetores OX e OY, eles são chamados de uma base do plano bidimensional. Tá? E as coordenadas de P nessa base específica são esses vetores aqui que multiplicam o OX e o OY. Nesse caso aqui, né,
o P, as coordenadas desse ponto P nessa base, vai ser 1, que ele anda 1 na direção AX, e depois 2, porque anda 2 na direção OY. Então é isso. E então esses dois vetores são chamados de uma base. Vocês já trabalharam muito com base, quando vocês fazem gráfico ou qualquer coisa em geometria analítica. Em geral, vocês usam uma base ortonormal, onde o OX e o OY têm tamanho 1 e são perpendiculares entre si. Né? É como aquela ideia que os dois vetores, um perpendicular ao outro, é como se eu marcasse um ponto de tamanho 1, e aqui estão os dois vetores de uma base. Então, qualquer ponto P aqui, né, nessa base, você pode traçar perpendicular aos eixos e pega aqui as coordenadas desse ponto P. No espaço tridimensional, é a mesma ideia. Então, agora sejam 4 pontos O, origem, U, V e W, pontos que não estão no mesmo plano, no espaço tridimensional, e nós também podemos definir os vetores OU, OV e OW. Aqui nessa figura você vê os 3 pontos aqui, né? O VW, é como se eu tivesse os 3 vetores aqui, que vão definir esses três eixos aqui no espaço. E qualquer ponto do espaço também pode ser descrito como a origem, mais o x na direção OU, mais o y na direção OV, e o z na OW. Como está representado aqui. Eu ando, partindo do ponto O, eu ando o x vezes o tamanho, né? Tem que considerar o tamanho vetor, como aqui, né? Aqui o tamanho não é necessariamente 1. E depois ando o y vezes o tamanho do vetor OV aqui, que é o VY, aqui estão os 3 tamanhos dos vetores. E depois ando o z na direção Z, né, na direção OW, eu levando em conta aqui o tamanho. Então nós podemos considerar que, por exemplo, aqui esses 3 eixos, esses 3 vetores, são uma base do espaço tridimensional. Aliás, o tamanho de uma base dá o nome ao espaço. Né? Por exemplo, aqui nós só tínhamos 2 vetores na base, logo nós temos um espaço bidimensional, o plano. Aqui nós precisamos de 3 vetores no espaço tridimensional. Logo, quer dizer, a base, o tamanho da base é 3. Logo, nós temos um espaço de dimensão 3. E claro, as coordenadas de P nessa base são x, y e z. Bom, conhecendo a base, agora nós vamos ver como fazer uma perspectiva geral usando uma projeção cilíndrica. Nós vemos aqui, imaginando que isso aqui é um objeto no espaço tridimensional, e nós temos aqui 3 eixos no espaço, né? X, Y, Z, que nós vamos supor que é uma base ortonormal, quer dizer, esses 3 vetores aqui têm tamanho 1, tá? E são perpendiculares entre si. E seja um ponto P qualquer no espaço tridimensional, nós podemos decompô-lo na base, quer dizer, é o ponto O, mais o AX, mais um B, vezes o Y, mais o C, vezes o vetor Z. Então aqui, por exemplo, pensando aqui nesse ponto A, marcar aqui o ponto A, vai ser o O. Anda esse tamanho aqui na direção X. Aliás, aqui antes de eu marcar o vetor como um ponto origem final, muitas vezes, né, nós marcamos o vetor simplesmente com uma letra só, como estamos aqui. Mas então o ponto P, eu parto do O, ando A na direção X, depois ando B aqui na direção Y, e depois eu subo, ando C na direção Z. Com isso, partindo do O e andando ao longo dos eixos, esses tamanhos A, B e C, eu chego ao ponto A. É isso aqui que está escrito nessa equação. Bom, agora, dessa figura tridimensional, nós queremos fazer uma projeção cilíndrica dela. Essa projeção cilíndrica, ele tem aqui uma direção, né, por onde andam os raios, as retas projetantes,
E todas as retas projetantes partem aqui de pontos desse objeto. Eu traço retas paralelas a essa direção da reta projetante. Quando essas retas interceptam aqui o meu plano de projeção, que chamamos aqui de plano pilinha, nós obtemos os pontos de projeção. Então, quer dizer, daqui do N eu traço uma paralela, uma reta projetante partindo de N paralela a essa direção S. Essa reta fura o plano pilinha nesse ponto, que chamamos de N', e assim por diante. O ponto A, por exemplo, eu traço essa reta projetante paralela a S. Essa reta vai furar o plano pilinha nesse ponto aqui que eu chamei de A'. E não só os pontos do meu objeto, mas os três eixos, né, que aqui nós estamos supondo que tem tamanho 1, por exemplo, como x, aqui o vetor OX seria, que aqui eu desenhei só como x, né, seria de tamanho 1. Ele também se projeta nesse plano pilinha, da mesma forma. Eu projeto x aqui, com essa reta projetante paralela ao S, obtenho aqui o meu ponto x' aqui. E aqui está o vetor x'. Bom, então temos aqui que as projeções desses três vetores dessa base ortonormal no espaço tridimensional são, marcando aqui x', y' e z' aqui nessa figura. E também vale essa regra aqui na projeção, quer dizer, o P' vai ser, no caso aqui a linha, vai ser o O', no caso a projeção do O, eu ando A na direção de x', depois B na direção do y' e depois C aqui na direção do z'. A grande propriedade da projeção cilíndrica é que eu posso, esse tipo de caminho é a mesma coisa aqui. Só que, claro, os vetores x eu tenho que saber quem são esses vetores projetados, x', y' e z'. E tem que se notar que esses eixos projetados, x', y' e z', que estão no espaço bidimensional, né, o plano de projeção pilinha, eles vão sofrer uma contração de tamanho dos eixos tridimensionais, que aqui eu supus que tinham tamanho 1, esses eixos projetados, em geral, têm um tamanho igual ou menor que 1. Tá? Mas eles, em geral, vão diminuir de tamanho. Nós observamos o seguinte: se eu sei a projeção do x', y' e do z', como são a projeção desses três eixos espaciais aqui nesse plano, eu sei fazer a perspectiva. Porque é só pegar esse ponto P com essas coordenadas e desses coeficientes A, B e C, eu simplesmente ando aqui, esses coeficientes A, B, C. Claro, levando em conta que como o eixo diminui, eu vou ter que andar A vezes o tamanho novo, né, desse eixo projetado. Mas o fato é que se eu sei os ângulos e os novos tamanhos desses três vetores x', y' e z' projetados, eu sei fazer a perspectiva. Tá? Aqui está esse exemplo aqui, né? Por exemplo, aqui a partir do ponto O, se eu quero obter o ponto P, aqui pensando agora que esse aqui são os três eixos projetados, e que inicialmente os vetores tinham tamanho 1, né? Aqui no espaço tridimensional, era uma base ortonormal tridimensional, na hora que o projeto deixa de ter tamanho 1. Eu vou andar o x aqui, seria o coeficiente, o primeiro coeficiente seria o A aqui nessa figura, né? Multiplica pelo tamanho do vetor projetado, né, que seria, no caso, o tamanho do x' aqui. Depois ando o y, que seria o B, vezes o tamanho do novo eixo projetado, e depois subo. É sempre fazer esse procedimento. A grande dificuldade, então, é quais são, dado uma perspectiva geral, dado um plano qualquer e uma direção qualquer, como vai ser a projeção desses três eixos tridimensionais. Isso é possível calcular a partir desses dados. E isso, de certa forma, é feito, vocês vão ver no final do curso, o que a gente chama de axonometria, em que, dado algumas condições especiais, nós vamos poder calcular
como estão essa contração de tamanho e o ângulo, né, entre esses vetores projetados. Outra maneira de fazer a perspectiva é usar valores de ângulos aqui entre os eixos projetados e tamanhos de contração dos eixos, tamanhos já pré-determinados, que existe uma boa qualidade de visão. Ou enfim, podemos até fazer uma escolha livre, pegar ângulos quaisquer e tamanhos quaisquer. É claro que assim o objeto pode ser deformado, ele pode, vamos dizer, aumentar de um lado mais do que outros. Por exemplo, um quadrado no espaço tridimensional pode virar um paralelogramo, mas pode ser útil, né, para dar uma visão geral do objeto. Bom, como vimos antes, se nós conhecemos a posição dos eixos projetados, que aqui está representado como x barra, y barra, z barra, quer dizer, se nós conhecemos o ângulo entre eles, aqui como alfa, beta e gama, e a contração que eles sofrem na perspectiva, que são Vx, Vy e Vz, nós podemos fazer a nossa perspectiva. Aqui nessa tabela, note que a contração está denominada como Rx, Ry e Rz. Existem várias perspectivas usuais, perspectivas já conhecidas, porque dão bons resultados e são fáceis de se fazer. Por exemplo, a perspectiva cavaleira, onde esse ângulo alfa aqui é 120, o ângulo beta vai ser sempre 90. Aqui está um exemplo, perspectiva cavaleira. O ângulo aqui é 90, né, entre o z e o y, e esse ângulo aqui pode variar, ou 120, 135, 150, e o tamanho Vx varia de acordo. Os tamanhos dos eixos y e z projetados fica 1. Temos, por exemplo, a perspectiva militar. Nessa perspectiva militar, esse ângulo aqui vira 135, esse aqui também. O ângulo entre x e y fica exatamente 90. E agora, nesse caso, o Vx e o Vy, o tamanho do x e y vai continuar sendo 1. Já o z, aqui ele bota livre, mas em geral o z fica metade, fica meio. Nesse tipo de perspectiva, nós vamos ter a impressão de estar olhando o objeto de cima. Outra perspectiva, por exemplo, é a perspectiva engenheiro, onde temos esses ângulos aqui, e onde o Vx se contrai por meio. O y e o z os eixos não se contraem. A isometria, por exemplo, é quando os três eixos fazem 120 graus entre eles. E o tamanho desses três eixos eu posso considerar 1. Considerando 1, o objeto até aumenta um pouco de tamanho, vamos dizer, do objeto real no espaço, nessa perspectiva. Mas a forma em si dele não vai alterar. Isso muitas vezes se chama isometria simplificada. E, de forma geral, nós podemos variar esses ângulos alfa e beta de qualquer forma. Só que nós temos que ter um método para calcular o novo tamanho, né, do Vx, Vy e Vz, que vai ser diferente, dependendo dos ângulos, né, que se formam entre os eixos. Como eu tinha dito, na axonometria, nós vamos ver no final desse curso um método gráfico para se fazer esse cálculo do tamanho dos vetores, de como os tamanhos vão ser reduzidos nesses eixos. Bom, essas aqui são perspectivas usuais que nós podemos fazer. Agora, pensando nesse tipo de coisa, vamos dar um exemplo. Vamos fazer uma perspectiva cavaleiro, uma militar, uma isometria de um cubo. E vamos usar essa atividade aqui do GeoGebra, onde aqui nesse outro link temos um pequeno vídeo explicativo sobre como utilizar essa atividade. E por fim, algumas imagens obtidas com esse aplicativo. Bom, é isso, pessoal. Com isso, nós encerramos a nossa aula de perspectiva. Até a próxima.